Olá, você que está conosco na nossa mentoria bisurada, dando continuidade à nossa ação de conhecimento, à nossa ação anulatória, à nossa ação indenizatória, à nossa ação de obrigação de fazer, de não fazer, de dar. Vamos fazer agora uma ação de obrigação de fazer. Uma ação de obrigação de fazer que já caiu no exame de ordem. Vamos fazer lá do 16º exame, a ação de EDIR, né, para que nós venhamos aí ver como a FGV já cobrou, né, os parâmetros, os critérios de cobrança desta peça de ação de obrigação de fazer. Acompanhe comigo na tela, veja, olha só, peça prático-profissional. EDIR, pessoa idosa que vive com a ajuda de parentes e amigos, então nós já temos aqui no mínimo 2 pedidos diferenciados. Já saltou aos olhos, eu tenho certeza. Primeiro pedido, pessoa idosa, prioridade de tramitação processual 1048, inciso 1 do CPC. Segundo pedido, gratuidade da justiça, artigo 98 do CPC. Então, já você não pode deixar passar isso, ó. Pessoa idosa que vive com a ajuda de parentes e amigos, é portadora de grave doença degenerativa, cujo tratamento consta de protocolo clínico e da diretriz terapêutica estabelecida pelo SUS. Seu tratamento é acompanhado por profissionais do SUS em hospital público federal especializado nessa doença, contando com o fornecimento regular dos medicamentos 1, 2 e 3. Enquanto realizava consulta de acompanhamento, EDIR foi informada pelo médico Domênico, profissional do SUS, de que existia um novo medicamento disponível no mercado, o medicamento Alfa, que seria muito mais eficaz, conforme relatório de estudos clínicos oficiais, no tratamento de sua doença do que aqueles já prescritos. Contudo, a paciente foi informada de que o medicamento Alfa não seria fornecido gratuitamente pelo SUS, haja vista que o referido medicamento não consta ainda do protocolo clínico e da diretriz terapêutica interna do SUS para o tratamento da doença, além de não ter sido incorporado às listas de medicamentos. Não interessa se foi incorporado à lista de medicamento ou não. Olha só, ele foi indicado pelo próprio médico do SUS. Olha aqui, um novo medicamento disponível do mercado, medicamento Alfa, que seria muito mais eficaz conforme relatórios de estudos clínicos oficiais. Oficiais, ela foi informada por um médico do SUS, Domênico. Então, pouco importa se está na lista de medicamentos ou não. Ela faz jus ao fornecimento desse medicamento. Vamos lá, olha só. Medicamento Alfa não seria fornecido gratuitamente pelo SUS, já vista que o referido não se encontra na lista de medicamentos. Inconformada com a negativa de fornecimento do medicamento Alfa, EDIR procura você para que, na qualidade de advogado, ajuize a medida cabível para garantir a continuidade e qualidade de seu tratamento. Ou seja, uma ação de obrigação de fazer para garantir a continuidade e a qualidade do tratamento dada a EDIR. Elabore a peça adequada considerando que EDIR corre sério risco de vida com o agravamento da doença em razão do não fornecimento do medicamento Alfa. Eu necessito que o poder público conceda em tutela provisória de urgência esse medicamento. Tem que conceder em tutela provisória de urgência a sério risco de vida que, quando fala que há sério risco de vida, que há urgência, meus amigos, não pisque. Estamos diante de situação de tutela provisória, de urgência ou evidência. Segundo, a condição clínica de EDIR foi atestada em laudo médico assinado pelo profissional do SUS Domênico, que também recomendou o uso do medicamento Alfa. Olha,
no mundo da vida, você de posse desse documento, você poderia até pensar num mandado de segurança. Só que você tem que lembrar que em momento algum a FGV falou aqui que é para você usar a via mais célere e que não há dilação probatória. E olha a letra C. Eventualmente poderá ser necessária a elaboração de prova pericial para dirimir as controvérsias de natureza técnica da causa. Está dizendo o seguinte: examinando, nem pense em mandado de segurança examinando, porque haverá possivelmente necessidade de perícia. Havendo necessidade de perícia, descarta-se mandado de segurança. Gente, vou ingressar contra quem aqui? Veja, saúde é direito de todos e obrigação do Estado, de todo o poder público. Isso está no artigo 196 da Constituição Federal. A saúde é um direito fundamental social de todos e obrigação solidária da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Como já estava sendo tratada em um hospital público federal, olha só, né? Cadê aqui, ó? Sistema de saúde em hospital público federal especializado, vamos ingressar contra a União. Mas aqui nessa situação você pode ingressar tanto contra a União, quanto o Estado, contra o Distrito Federal, quanto o município. Vamos optar pela União. Falou ali no Hospital Público Federal, não invente moda. A União tem mais dinheiro também para isso, então vamos ajuizar contra a União numa vara federal de primeiro grau qualquer. Uma vara federal de primeiro grau qualquer, não fala nada de cidade aqui, contra a União. Vamos lá para nossa peça, então. Vamos ver como fica a estruturação dessa nossa ação de obrigação de fazer aqui com a EDIR. Tá na tela, pessoal? Acompanha comigo, olha só. Douto juízo da Três Pontinhos, vara federal da subseção judiciária de Três Pontinhos. Professor, se eu colocar seção judiciária de Três Pontinhos, eu vou pontuar? Claro que vai, ele não falou onde é que é, então bota seção ou subseção. Aqui, eu optei por botar subseção pela cidade. Então, ó, douto juiz da Três Pontinhos, vara federal da subseção judiciária de Três Pontinhos. EDIR, nacionalidade Três Pontinhos. EDIR não diz do que é, né? O sobrenome. Lembre que é nome e prenome. EDIR Três Pontinhos. Nacionalidade Três Pontinhos. Estado civil Três Pontinhos. Profissão Três Pontinhos. Pessoa idosa. Qualifica aqui, ó, pessoa idosa. Portadora do RG Três Pontinhos. CPF Três Pontinhos. Residente domiciliada em Três Pontinhos, endereço eletrônico Três Pontinhos, por seu advogado, procuração anexa, o qual exerce as atribuições profissionais em Três Pontinhos, endereço eletrônico Três Pontinhos, onde recebe intimações, vem perante Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 318, 319, 320 do CPC, propor ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. A EDIR está quase morrendo. Você necessita desta tutela de urgência. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Em face da União, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ Três Pontinhos, com sede em Três Pontinhos, endereço eletrônico Três Pontinhos, pelas razões de fato e de direito que passa a expor. Vai narrar os fatos, veja comigo. A autora, pessoa idosa, a qual vive com a ajuda de parentes e amigos, é portadora de grave doença degenerativa, cujo tratamento consta do protocolo clínico e da diretriz terapêutica estabelecida pelo SUS. Seu tratamento é acompanhado por profissionais do SUS, em hospital público federal especializado nessa doença, contando com o fornecimento regular dos medicamentos 1, 2 e 3. Enquanto realizava consulta de acompanhamento, a autora foi informada pelo médico Domênico, profissional do SUS, de que existia um novo medicamento disponível no mercado, de que existe um novo medicamento disponível no mercado, medicamento alfa, que seria, vamos botar que
que é muito mais eficaz. Ó. A gente tem que narrar, né, no presente. Ó. É mais eficaz, conforme relatório de estudos clínicos oficiais no tratamento de sua doença do que aqueles já prescritos. Contudo, a autora foi informada de que o medicamento alfa não é fornecido, não é fornecido gratuitamente pelo SUS, haja vista que o referido medicamento não consta ainda no protocolo clínico e da diretriz terapêutica interna do SUS para o tratamento da doença, além de não ter sido incorporado às listas de medicamentos. Inconformada com a negativa administrativa, correndo sério risco de vida com agravamento da doença em razão do não fornecimento do medicamento alfa, bem como diante de seu estado de vulnerabilidade social, por se tratar de pessoa idosa e que depende da ajuda de terceiros para sobreviver, considerando ainda que a condição clínica da autora foi atestada em laudo médico assinado por profissional do SUS, Domênico, que também recomendou o uso do referido medicamento, só resta o ajuizamento da presente ação obrigacional para garantir a continuidade e qualidade do seu tratamento. Acabou. Fechamento. Aqui em cima, não lembro se eu tinha... Ó, pessoa idosa... Tá, pessoa idosa aqui dá para retirar porque eu já tinha colocado em cima. Pessoa... Aqui, ó. E que a condição clínica foi atestada, fechou. Estão aqui os fatos. Direito. A saúde é direito fundamental social previsto no artigo 6º da Constituição. Ok? Todos colocaram. Tem que colocar. Sendo assim, decorre desse direito sua dimensão positiva, qual seja a que impõe ao Estado o dever de sua promoção, integrando o denominado mínimo existencial, o qual não comporta limitações de qualquer natureza, sequer arguição de reserva do possível. Gente, são duas teorias doutrinárias. Mínimo existencial. Mínimo existencial está relacionado aos direitos sociais. Os direitos sociais formam um mínimo existencial para a pessoa humana. E este mínimo existencial ele não pode ser atacado por teoria da reserva do possível. Teoria da reserva do possível é aquela que diz que o Estado concretiza direitos sociais na medida do financeiramente possível. Não comporta. Então aqui você faz um jogo entre mínimo existencial versus reserva do possível, como nós colocamos aqui, ó. Então forma um mínimo existencial o qual não comporta limitações. Esse direito está intimamente ligado ao direito à vida, previsto no caput do artigo 5º da Constituição, o qual é garantido a todos os brasileiros e estrangeiros residentes ou de passagem pelo país. Objetivando dar concretude ao direito fundamental, a Constituição Federal de 88, seu artigo 196, impôs a saúde como um dever do Estado e direito de todos. Nesse sentido, verifica-se que a saúde é competência comum de todos os entes da Federação, conforme previsto no artigo 23, inciso 2, também da CF 88, competência comum, cuidar da saúde da população, existindo responsabilidade solidária destes, não havendo de prosperar qualquer alegação de ilegitimidade por parte da ré. Verifica-se ilegitimidade passiva por parte da ré. Verifica-se que o medicamento necessário ao tratamento da autora foi prescrito por profissional do SUS, o qual afirmou ainda se tratar de fármaco com comprovada eficácia, conforme relatório de estudos clínicos oficiais, o qual inclui-se dentro das ações e serviços de saúde garantidos pelo Sistema Único por força do artigo 196 da Constituição. Veja, artigo 6º da Constituição, direito à saúde, 196, direito à saúde. Assim, sendo prescrito por médico integrante do SUS e possuindo eficácia comprovada por estudos clínicos oficiais, não há de prosperar qualquer argumento de que o medicamento não se encontra incorporado a listas de medicamentos. Por fim, ressalta-se que a autora é pessoa idosa e vive da ajuda de amigos e parentes, fazendo jus à prioridade de tramitação processual garantida no artigo 1048, inciso 1, bem como a gratuidade da justiça prevista no artigo 98, ambos do CPC. Está aqui, ó.
Fundamento no item do direito da gratuidade da justiça e da prioridade da tramitação. Da tutela de urgência, você pode botar assim, ó, da tutela provisória de urgência. Tanto faz. Ou de urgência ou provisória. O artigo 294 CPC prevê que poderá a parte requerente solicitar tutela provisória. Ademais, o mesmo artigo menciona a possibilidade de requerer tanto tutela de urgência quanto evidência. Para o presente caso, torna-se amplamente possível a solicitação da tutela de urgência, na forma do artigo 300 do CPC, diante do preenchimento dos requisitos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como ficou amplamente demonstrado, a autora possui o direito fundamental à saúde, incluindo o fornecimento de medicamento indicado por profissional do SUS, corroborando a relevância dos fundamentos, demonstrando-se a probabilidade do direito. Além disso, caso não seja concedida a tutela de urgência garantindo-se imediatamente o medicamento para a continuidade do tratamento, há sério risco de vida à autora, com o agravamento da doença, demonstrando-se, no caso, o perigo de dano irreparável. Comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impera-se a concessão da tutela de urgência sem justificação prévia, nos termos do artigo 300, parágrafo 2º do CPC. Você sempre pode pedir em todas as tutelas de urgência que ela seja concedida sem justificação prévia, com base no artigo 300, parágrafo 2º. É bacana que você peça sempre sem justificação prévia. É bacana, tá? Artigo 300, parágrafo 2º do CPC. A fim de que a União forneça imediatamente o medicamento alfa, garantindo-se a continuidade e a eficiência do tratamento da autora. Então, aqui a minha tutela provisória de urgência. Demonstração da probabilidade do direito, demonstração do perigo de dano e o pedido para que ela seja concedida, inclusive sem justificação prévia. Inaudita altera pars. Pedidos, gente. Item 4. Ante o exposto, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que a União forneça imediatamente o medicamento alfa, a fim de que seja dado continuidade e eficiência ao tratamento realizado pela autora. A citação da ré por intermédio de sua representação judicial para querendo contestar a presente demanda no prazo legal. A prioridade de tramitação processual por se tratar de pessoa idosa. A procedência da presente ação para que a ré seja condenada em definitivo a fornecer o medicamento alfa, mantendo o tratamento da autora com a eficiência advinda com o respectivo. Seja procedida a juntada da prova documental. A produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente a pericial, caso seja necessária. Porque lembra que lá falava que talvez fosse preciso a pericial? Então, a FGV pode pontuar isso aqui a mais. Todas as provas, especialmente a pericial. A gratuidade da justiça, por se tratar de pessoa pobre nos termos da lei. A condenação da ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais e custas processuais. Manifesta, desde já, o desinteresse pela audiência de mediação ou conciliação, ou você pode pedir a designação dessa audiência, ou você pode manifestar desde já o desinteresse. Dá-se a causa ao valor de R-cifrão, 3 pontinhos. Nestes termos, pede deferimento. Local, 3 pontinhos. Data, 3 pontinhos. Advogado, 3 pontinhos. OAB, 3 pontinhos. Está aqui, gente. Nossa ação de obrigação de fazer. Endereçamento. Qualificação da autora, nome em iuris, qualificação da ré, fatos, direito, tutela provisória de urgência, pedidos. Fechou. Ó, encerramento com o valor da causa, local, data, advogado, OAB. Essa é a nossa peça que representa uma ação de obrigação de fazer. Vamos olhar a distribuição dos pontos, como foi aí, como está o nosso tabelão trazido pela FGV? Olha comigo, ó. Endereçamento da ação. Juízo federal ou
hoje juízo estadual da seção judiciária ou comarca do estado X, comarca na justiça estadual, seção judiciária no estado ou subseção na cidade, valia 02, então optamos por colocar a União no polo passivo. Edir, União Federal e ou Estado X e ou Município Y, que não falava nada, então nós botamos a União, tá ok. Fundamento para concessão da tutela, aqui eles chamavam de antecipada, porque aqui era a luz do CPC antigo, hoje é tutela provisória, né? Verossimilhança das alegações, fundado receio de dano irreparável de difícil reparação. Fundamento para pretensão, o disposto no artigo 5º ou 6º ou 196 da Constituição, que assegura a todo cidadão o direito à vida, à saúde. A saúde, como direito social do cidadão, não comporta limitações, não sendo possível o ente público eximir-se de sua responsabilidade, alegando a inexistência de medicamentos em listas ou protocolos clínicos. O próprio profissional do SUS emitiu laudo médico atestando a condição clínica da paciente e prescreveu o uso do medicamento. Pedidos: citação do réu, concessão da tutela provisória para determinar o imediato fornecimento do medicamento-alvo, procedência do pedido garantindo a Edir o direito de recebimento do medicamento-alvo, condenação da ré, que é a União, em custas processuais, condenação em honorários advocatícios. Requerimento para produção de provas, olha aqui, ó, 0,20, especialmente a pericial, eles mencionaram. Requerimento para produção de provas, especialmente a pericial, valor da causa, fechamento. Essa é a nossa peça, gente. Uma ação de obrigação de fazer. Beleza? Pessoal, aula objetiva em cima daquilo que vocês precisam para saber estruturar uma petição inicial, a nossa petição inicial da ação de conhecimento, uma ação tranquila. Tenho certeza que se cair para vocês uma ação anulatória, se cair uma ação indenizatória, se cair uma ação de obrigação, vocês saberão todos fazer. Beleza? Nessa nossa aula de ação de conhecimento, ficamos por aqui. Eu aguardo todos vocês na sequência.